dos 4 alunos, 2 acabaram não vindo na avaliação, e geralmente isso, né, não tem interferência em nada, se não tiver justificativa, infelizmente não tem o que se fazer. Só que um dos colegas que fez a prova teve uma dificuldade bastante grande também, certo? E o ideal seria que a gente trabalhasse isso mais uma vez, porque praticamente é impossível ensinar outra matemática para a pessoa se ela não sabe somar, subtrair, multiplicar e dividir bem, com qualidade, com segurança. Mas eu acho que tu sairia perdendo, tá ali, tá tranquilinho e tal, tu sairia perdendo que a gente poderia avançar um pouquinho mais na matéria, ver alguma outra coisinha um pouquinho melhor. De qualquer maneira, eu vou voltar a falar dessa avaliação futuramente. Eu quero ver se de repente aparece um outro cara com dependência, se o Marco também volta a aparecer, para a gente trabalhar mais uma vez multiplicação, divisão, principalmente divisão, que eu vejo bastante dificuldade na galera, para não deixar, né, isso ficar meia boca. Se nós voltarmos a fazer isso, eu vou refazer a prova. Vou refazer a avaliação para todos. Claro que se tu tirar uma nota pior, eu mantenho essa nota, não escolho. Mas eu acho que essa avaliação vai ajudar todo mundo a melhorar, né? E quando tu resolver esse problema de matemática básica, tu vai ver que a tua nota em física, matemática e química vai bombar. Porque às vezes o difícil, o cara entende o raciocínio, vai fazer uma continha e se estrepa. Né? Por causa das coisas bobas, cara, coisa que a gente poderia ter aprendido há anos atrás. Então eu pretendo esse ano resolver com vocês isso. Porém, como, né, a sala ainda não está completa, eu não quero deixar vocês ociosos, quero poder te contar algumas outras coisas que nós vamos ter que ver esse ano. Vou te confessar que uma coisa muito importante para se ver esse ano, no primeiro ano do ensino médio, para dominar, é a história dos conjuntos numéricos. É de suma importância, pessoal, que vocês conheçam os conjuntos numéricos e saibam dar exemplos desses conjuntos numéricos, desses números. E também saber dizer que conjunto está dentro de conjunto, quem pertence a quem não pertence. E adivinha, o primeiro conjunto que surgiu foram o conjunto dos números naturais. E gente, olha só o nome do conjunto. São os números que naturalmente foram ocupando as nossas vidas. Por mais rudimentar que seja uma civilização, ela precisa contar. Ela precisa contar 1, 2, 3, 4, 5. Então, esses são os números naturais. E por incrível que pareça, o último número natural que apareceu foi o zero. O zero é uma ideia muito refinada. Tu representar o nada com um símbolo, né, para o nada é uma ideia extremamente refinada. Por isso que os números romanos são uma aposta, não tem zero. E aí tu não consegue fazer várias operações. Dividir com números romanos é um inferno. Se dividir com números decimais, como a gente conhece, depois estudará com os decimais, dá um trabalhinho, números romanos é o fim do mundo. Por isso que esses números não são usados para calcular atualmente, né? Números egípcios, números romanos não são usados para calcular, porque eles são ruins, não são tão poderosos. Só que a sociedade foi evoluindo. E antigamente, lembra, né, uma forma de escambo? Por que aconteceu o escambo? Porque, eu fui lá e plantei 50 sacos de milho. E vai apodrecer lá em casa saco de milho, só vou conseguir comer 2, 3. E o fulano lá está cheio de carne que ele abateu numa caça. A carne dele vai apodrecer e não vai conseguir comer tudo, né? Mesmo que ele salgue e tal. Aí o cara pensa, eu vou dar umas carnes pro cara, o cara não consegue comer milho. É assim que a coisa começou a acontecer. Só que o sujeito não tem carne suficiente para me dar no dia. E eu estou cheio de milho para distribuir para ele. Ele precisa do milho. Ele vai ficar me devendo carne. E aí começou a precisar de representar uma dívida na sociedade. E aí foi surgindo a ideia de negativo, de menos, de dever alguma coisa para alguém. Aí não são mais os números naturais, estamos falando dos números inteiros. Os números inteiros, pessoal, são uma evolução dos números naturais. O meu professor de matemática chamava os números inteiros de zinteiros. Eu nunca mais me esqueci que o símbolo era Z. Ele sempre chamava os números zinteiros. Impregnou na meu cérebro, zinteiros. Observem vocês que os números naturais, eles estão presentes nos inteiros, ó. Só que tem a parte negativa para poder representar dívidas, por exemplo.
E vai até onde, professor? Até o infinito e além. Daqui a pouco eu vou representar os conjuntos na forma de diagrama, aquelas bolinhas, chamada de diagrama de Venn, certo? A gente vai entender melhor ainda quem está dentro de quem. Não se esqueçam, hein? São dois conjuntos infinitos, eles vão para todos sempre. Só que esse só vai para a direita, esse não, esse aumenta para os dois lados. Adivinha o que aconteceu para o pessoal ter que inventar números ainda diferentes desses? Morreu o patriarca da família, e sobraram 3 filhos. Só que a herança era de 4 búfalos. Como é que nós vamos repartir os 4 búfalos para 3 filhos, né? Concorda comigo? Começou a aparecer a ideia de números picados na sociedade. Os seres humanos começaram a necessitar de representar números que não eram redondos. Nem 1, nem 2, é 1 e uns quebrados. Começou a surgir a necessidade de números mais poderosos, são os números racionais. Os números racionais, pessoal, olha o símbolo desses números, é a letra Q. Por que é a letra Q? Q de quociente. Vocês lembram o que é quociente? É o resultado de uma divisão. E divisão também pode ser chamada de fração, ou ainda razão. Entendesse por que os números são chamados de números racionais? Porque eles nascem de uma divisão. Número racional é todo número que pode ser representado na forma de divisão. Olha só como é que se representam esses números na prática. Os números racionais são os números x, sim, assim, ó, são os números a sobre b, tal que a pertence aos inteiros e b pertence aos inteiros com asterisco. Agora eu quero ver se vocês lembram. Alguém lembra o que significa o asterisco ali? Beleza, garoto, sem o zero. Por que será que eu estou te dizendo que os números racionais, aqui, ó. Aqui. Os números racionais são os números a sobre b. É ou não é uma divisão? Fração, divisão, razão, quociente. A pertence a z, qualquer número inteiro. E b é z com asterisco. Por que será que b não pode ser zero? Porque se for zero é zero. Quase, garoto. Gostei de ver. Zero dividido por qualquer coisa é zero. Só que é o contrário bizarro. O contrário é bizarro, vou te dar uma força. 1 dividido por 10 é 0,1. 1 dividido por 1 é 1. 1 dividido por 0,1 é 10. 1 dividido por 0,01 é 100. 1 dividido por 0,00001 é 1 milhão. E eu pergunto então, quanto é 1 dividido por 0? Isso é ótimo. Olha que ideia bonita, gente. É uma ideia matemática muito bonita e muito importante, essa que eu estou trabalhando com vocês agora. Por que será que no número racional não pode ser zero embaixo? Tem que observar o que está acontecendo com o resultado da divisão à medida que o número de baixo diminui. Aumenta. E tu concorda que se fosse 0,000000001, a resposta seria 1, 0,0000000. Então diz o que acontece quando eu divido por 0. Dá infinito. Dá um número infinitamente grande, cara. Dá grande, não dá pequeno. Então dá para dizer que não existe. Isso, a gente finge que não existe valorizado no ensino médio, que eu acho uma covardia. Tu vê, eles estão dizendo que tu não tem capacidade de enxergar isso, ó. Porra, cara, mas está óbvio que quanto menor o número de baixo, maior o resultado da divisão. É só botar um monte de zerinho agora e viajar na maionese. Eu ensino isso desde o sexto ano, cara. Meus alunos de sexto ano, eles sabem quanto é que dá para dividir por 0. Dá infinito, a maioria já sabe, certo? E eu fui aprender isso na faculdade. Olha que vergonha, uma vergonha para o país isso. Então a gente finge que não existe, porque a gente acha que as crianças não podem perceber que dá infinito. Uma bagunça do caramba.
Tá? Então, na verdade, a gente só está se livrando de números infinitos aqui, ó. Tá beleza? Só estamos nos livrando de problema. Lá na faculdade a gente estuda essa história de divisão por zero com mais detalhe. Eu gostei de ver a concentração de vocês, galera. Parabéns. Agora pensa, né? Acabou. Porque a gente tem número inteiro e negativo ainda, né? Números sem ser negativo são os naturais, os inteiros são os naturais mais a parte negativa. E tem número racional, que é o número que dá para escrever na forma de fração. Eu pergunto a vocês, muita atenção, hein? Será que os naturais são inteiros? Será que os números naturais são inteiros? O que vocês acham? Vamos ver. Os naturais são inteiros. Todo inteiro é natural? Não, ó. Então essa é uma pergunta boa para a prova. Verdadeiro ou falso? Todo número natural é inteiro. Letra B, todo número inteiro é natural. O cara tem que pensar, né, para responder. E agora muita atenção. Todo número racional é natural? Vamos tentar um outro exemplo. Quem é o número que é racional e não é natural? Pode ser 0,5. Vamos ver, 0,5 não dá para escrever 5 sobre 10? Né? 5 dividido por 10 é a mesma coisa que 0,5. Dá para escrever na forma de fração? Dá. Ele é racional. Parabéns, garoto. E o 0,5 é natural? Não. Agora eu pergunto, o número natural é racional? É? Me escreve 1 na forma de fração. 2 sobre 2, 4 sobre 4, é 1, né? Me escreve o 2 na forma de fração. 4 sobre 2, ou 2 sobre 1, pode ser, é só botar o 1. Aliás, todo número pode botar sobre 1. Por isso que todo natural é racional. Todo inteiro é racional, ó. Não dá para imaginar que tem 1 aqui embaixo deles? Concorda? Você dá para escrever na forma de fração? E agora, todo racional é inteiro? Não. Pensa no 1 sobre 2, né? 1 sobre 2 dá 0,5. Não é? Então toma cuidado com isso. Todo natural é racional. Todo natural é inteiro, inclusive. Todo inteiro é racional. Agora, nem todo racional é inteiro. Certo? Tem que tomar cuidado com isso. Quando o cara estuda esses 3 conjuntos numéricos, dá a sensação de que não existe nenhum outro tipo de número. Né? Meu Deus, que outro maldito número pode existir que não seja possível representar na forma de divisão? E não é que tem. E não é que tem. Os filhos da mãe foram fuçando e descobriram números que não podem ser representados na forma de fração. Um dos primeiros números que foi descoberto é aquele famoso número que nasce da divisão de uma circunferência pelo seu diâmetro. Circunferência dividido pelo diâmetro. Tu lembra quanto é que dá? Se tu pega uma coisa redonda, pega a circunferência e divide pelo diâmetro? Garoto, 3, 14, 15, 9, blá blá blá, que a gente chama de número π. Cara, quando o meu professor me falou, era novinho ainda, lembra, né? O professor contando sexta série, acho sexto ano. Não, sexta série, hoje é o 7º ano, o professor contando, né? Pega a bola de futebol, mede o diâmetro, divide, 3 ou 14. Pega a roda da bicicleta, pega a panela da tua mãe. Tá bom, tá de sacanagem, esse cara é mentiroso. Fui pra casa jurando que eu tava mentindo, cara. Eu peguei uma trena daquelas de medir tecido, né, que a mãe usa, que é flexível, e comecei a medir roda, comecei a medir, dividia na calculadora, que não era muito bom de dividir ainda, e não é que dava 3, uns quebradinhos sempre 3, tu vê, cara, há milhares de anos, os seres humanos descobriram que toda coisa redonda, perfeitamente redonda, a parte de fora, o tamanho de fora chamado de circunferência é 3,14 vezes maior que o diâmetro, o raio é metade, certo? Então a circunferência é 6,28 vezes maior que o raio, tá beleza?
E outra, antigamente as pessoas pensavam, o que é redondo na natureza? O Sol e a Lua, né? E onde é que estão essas coisas? No céu. E quem é que mora no céu? Os deuses. Porra, então o redondo é a perfeição. As coisas redondas são a expressão da perfeição divina. E logo depois eles descobrem que tem um número mágico dentro de toda coisa redonda. Fechou, né? É perfeito, é a coisa de Deus. Olha que bonita a matemática, ela tem esse aspecto religioso também. Agora eu vou te contar um outro número irracional. Esse aí é um número irracional. Como, professor? Nasceu de uma divisão, ó. Não, mas era divisão de números inteiros, não era? Quando tu mede isso, vai dar com vírgula os números que tu vai medir. Se um der inteiro, o outro dá com vírgula. Se um der com vírgula, o outro dá inteiro. Certo? Aliás, os dois podem dar com vírgula também. Tá? De qualquer maneira, nunca vai dar dois números bonitinhos aqui. Nunca vai dar número redondo e número redondo. Quando tu estiver medindo algo perfeitamente circular. Beleza? Agora, tem um número ali. Eu sou descrente, eu sou um cara que não acredito, eu não tenho religião, né? Eu não consigo acreditar nos dogmas religiosos. Eu respeito quem é religioso, mas eu não acredito. Mas tem uma coisa que me faz tremer nas bases. É o número que eu vou te mostrar agora, o número de Fibonacci. O número de Fibonacci é um número famoso também. Esse número aí, pessoal, ele é encontrado em várias coisas na natureza. Por exemplo, teu braço, pega o tamanho do teu braço todo e divide pelo tamanho do cotovelo até as pontas, 1,618. Pega um dedo, pega o tamanho do dedo todo, divide pelo tamanho da falange até a ponta, 1,618. No rosto também, o tamanho todo dividido por esse tamanho, 1,618. Pega a tua altura e divide pelo tamanho do umbigo até o chão, dá 1,6 nos quebradinhos. Pega um caracol andando no chão, um caracol gosmento andando no chão, aqueles assim, ó. Ele é assim mais ou menos, né? Tem umas anteninhas. Mede isso e divide 1,618. Pega uma foto da Via Láctea, nossa galáxia. Mede uma espiral menor, divide, dá 1,618. Olha, eu quase comecei a acreditar em Deus, quando eu percebi que na natureza existe um número sagrado que todos os seres vivos têm dentro de si. As plantas têm, se tu pega uma folha, observa as ranuras e pega o tamanho maior menos o próximo tamanho menor, divide, dá 1,6. Por isso que é chamado de segmento áureo, né? Segmento áureo, muito bonito isso. E tu vê, eles não contam com a gurizada isso na matemática, uma coisa mágica dessa, que tem a ver com o Criador do Universo, com Deus, os caras não contam isso, aí vai ficar uma merda a matemática, certo? Tem um pensador, inclusive, o Johannes Kepler, já deve ter estudado as leis de Kepler no final do primeiro ano. O Kepler dizia, Deus é matemática. Deus é matemática, o Criador do Universo fez as coisas com matemática, está na cara, né? Que ele já percebia que o movimento dos corpos celestes tem regras matemáticas para calcular, né? Certo? Bonito. Resumindo, quem são os números irracionais? São os números que não podem ser representados na forma de divisão de números inteiros. O número mais famoso é o pi. O número de Fibonacci é um grande exemplo que me arrepia. Mas tem outros mais comuns. Raiz de 2. Raiz de 2 é 1,41 e uns quebrados. Raiz de 3, 1,73 e uns quebrados. E qualquer raiz não exata. As raízes não exatas são números de que tipo? Irracionais. Aí fechou. Aí, se a gente não for estudar os números imaginários, que tem a ver com a raiz do número negativo, né? Aí esses todos que nós acabamos de ver formam os números reais. Os naturais, mais os inteiros, mais os racionais, mais os irracionais, formam todos os números que a gente trabalha no ensino médio, os números reais. Vou fazer um diagrama ali para a gente representar, para a gente entender como é que ficaria a representação no diagrama de Venn. Vê se vocês concordam comigo aqui a representação que eu vou fazer. Primeiro começamos com os números naturais, que eram poucos, 0, 1, 2, 3, eram os números naturais. Depois nós vimos que a sociedade precisou de números negativos para representar. Eles não são tão diferentes dos naturais, eles só são a parte negativa junto, certo? Então eu posso dizer que os inteiros
né? Tem dentro dele os naturais. Deixa eu até fazer com uma outra cor aqui então. Então os inteiros, ele contém os naturais dentro dele, mais uma parte que é a parte negativa. Só que nós vimos que ainda existiam números que não poderiam ser representados de forma inteira, que precisaria de 0, alguma coisa, ou que seja 5, alguma coisa. Por isso que a gente criou um conjunto ainda mais extenso, que engloba os outros dois, que são os números racionais. Só que depois surgiu um tipo de número que não era racional. Por isso que o nome dele é irracional. Então ele é diferente do racional. Então eu não posso mesmo abraçar o racional como irracional, eu estaria errado. Os irracionais, então, são separados dos racionais. A gente pode usar a letra I de irracional para representar esse tipo de números. E os reais, então, é a soma dos racionais com os irracionais. Isso sim é que representa os números reais. Em diagrama de Venn ficaria desse jeito. Olhando esse desenho fica fácil quando eu pergunto, né? Todo racional todo racional é inteiro? Tem uma parte do racional que não está dentro do inteiro, né? Então é falso. E agora, todo inteiro é racional? É, porque está dentro do outro, beleza? Eu posso afirmar que os números reais é a união entre os racionais e os irracionais? Posso, né? Se eu pegar o laranja com o azul, dá o verde certinho. Então são questões teóricas que a gente pode fazer em cima disso. Sempre bacana ter pelo menos alguns exemplos na mente, né? Eu diria que o mais difícil de exemplificar são os irracionais, a galera trava mais. Mas lembra das raízes não exatas? Lembra do pi, do número de Fibonacci, do número mágico que é presente na natureza em todos os lugares, né? Esses números esquisitos. E outra, gente, ó, não é dízima periódica não, hein? Ele não se repete, porque a dízima periódica pode ser representada na forma de fração. Ah, então cuidado, ó. 0,222, isso pode ser representado na forma de fração. Vocês lembram como é que representa? 2 sobre 9. Então acredita que 2 dividido por 9 dá 0,22222? Quero ver se tu pegou a mãe. Como é que se escreve 0,555 na forma de fração? 5 sobre 9. Tranquilinho, né? Então dízimas periódicas são números racionais ou irracionais? Racionais, porque podem ser representados na forma de fração. E se tiver um número na frente antes de repetir, é racional? Ah, garotão, você tem que ver, cara. Tu diz o seguinte, ó, se tiver 3,444, tu concorda que é 3 mais 0,444? Esse 3 ele é inteiro, mas como tem uma parte racional ali, né? Ele continua sendo racional. Só a técnica aqui para fazer a transformação é diferente. Olha como é que é a técnica nesse caso. Tu pega o cara que não se repete junto com o que se repete, diminui quem não se repete e divide pelo 9, já que é de 1. Bonita técnica, né? E eu nem tinha entrado em mais detalhes, mas já que tu citou, vamos fazer assim, ó. E se fosse assim, ó, 3, 4, 4, 4. Tá vendo que o 3 agora não está na frente da vírgula? É bem parecida a técnica. 3, 4, menos o cara que não se repete, sobre 9, porque a repetição é de 1 em 1. E tem um 0, porque o cara que não se repete está à direita da vírgula, tem que pagar um 0 para ele. Tu viu? Bem sutil isso, né, cara? Bem sutil. Mas isso aí é natural? Todos eles são racionais, porque eu estou transformando na forma de fração. Toda dízima periódica é racional. Toda. E tu viu que todos os casos que eu te apresentei tem uma repetição só, né? Vou fazer um pouco diferente aqui para ti, ó. Adivinha como é que é esse? 21 sobre 99. Tu viu? Para cada... Se a repetição é de 2 em 2, tu usa 2 noves. Se a repetição é de 3 em 3, tu usa 3 noves. Quando tem um número que não se repete depois da vírgula, Parabéns, para cada número que não se repete à direita da vírgula, tu paga um 0 embaixo.
paga um zero embaixo para a questão. É bem isso mesmo. É bem isso. Só para finalizar, vamos pegar o caso mais bizarro aqui. Essa aí é uma de prova. Agora eu vou botar uma dessa na prova. Vamos aplicar a técnica. Primeiro tu copia tudo até a primeira repetição. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Quem é que tu diminui mesmo? Os que não se repetem. Quem é que não se repete? 1, 2 e 3, né? Menos 1, 2, 3. Quantos 9 vão ser, já que a repetição é de 3 em 3? 3 9. E já que tem dois caras à direita da vírgula que não se repete, tu paga 2 zeros. Porra, foda, né, cara? Essa aí é uma regrinha bem chata e é uma coisa importante. Num curso convencional de primeiro ano, eu gasto uma aula só falando disso. Uma aula inteira. Né? Aqui na dependência a gente, por sorte eu acabei citando, eu não estava nem pensando em citar, né? Enquanto te mostrou interessado, eu avancei um pouquinho mais. Esse exemplo contempla tudo de ruim que pode acontecer nesse caso, porque tem número que não se repete à esquerda da vírgula, números que não se repetem à direita da vírgula e números que se repetem, certo? À direita ali também. Tu copia todos até a repetição, subtrai os que não se repetem, divide por tantos 9 quantos forem os algarismos da repetição, e divide por tantos zeros quantos forem os que não se repetem à direita da vírgula. Mas, gente, é importante vocês perceberem que tu só vai aprender isso se tu exercitar. Eu te dei como é que funciona, né? Te mostrei como é que funciona. A gente só vai aprender para valer se a gente exercitar. E já que eu gastei tanto tempo falando isso, eu vou passar uns exercíciozinhos. Vou fazer uns exemplos e vou passar um exercíciozinho para vocês disso. Olha só que beleza. Exemplo. Me ajudem aqui, gente. Eu vou fazer 3 exemplos. Como é que transforma 0,666 em fração? 9, porque é só de 1 em 1. Ó. Beleza? Esses que só tem uma repetiçãozinha light. Ó. Só que não é bonito deixar assim não, tá, gente? Tem que simplificar. Por quanto que eu posso simplificar em cima e embaixo? Por 3, parabéns. Dividiu por 3 dá 2. Dividiu por 3 dá 3. 2 terços. Certo? 2 terços. Pode dividir depois se tu quiser. 2 por 3 vai vir, vai dar 0,666. Vamos dar uma pimentadinha agora. 0,12. Vai que é tudo. Deixa eu ver. Show! Tá vendo como não dói quando começa a pegar manha? Esses menorzinhos são light. Tá pronto já ou dá para reduzir? 12,99. Será que não dá para dividir pelo mesmo número em cima e embaixo? Por 6 talvez nem, mas por 3 eu tenho certeza que dá. 12 dividido por 3 é 4. E 99 dividido por 3, 33. Agora já não dá mais. Agora ficou pronto. 4,33 avos. Agora eu vou tentar melhorar um pouquinho em 0,5, 2, 2, 2. Como é que a gente age nessa hora? 52 menos. Parabéns. Todos menos os que não se repetem. 9 porque o 2 é de 1 em 1 ali que se repete. Isso, garoto. E 0 porque quem não se repete à direita da vírgula tem que receber 0. É isso aí, fechou. Vamos deixar bonitinho? Tinha 52 pila, gastei 5, sobrou 47 sobre 90. Como 47 é um número primo, não tem o que fazer. 47 sobre 90. Certo? Vamos, arrisquem aqui, ó. Fiz alguns com vocês. Aliás, último de exemplo então. 3,25, 25, 25. Como é que fica mesmo? O 25 vai aparecer, mas não se esquece do 3 também.
Menos quem? Menos o 3 porque não se repetiu. 9, 9, porque a repete sai de 2 em 2. Por que não pagou 0 esse? Não, mas esse aqui, por que não ganhou 0 que nem aquele lá? Parabéns, garoto. O cara que der antes da vírgula, tu não paga 0 por ele. Essa é a única diferença, tá? Vamos deixar mais bonitinho? 325 menos 3 dá 323 sobre 99. Agora que eu fiz alguns exemplos para vocês. Como? Perfeito. Ah, e ó, 3, 4, 5, 6, 7. Ah, não, sorte. Aquele ali é par, né? Mas esse é ímpar, então não dá para simplificar por 2. Esse dá para dividir por 3, mas esse não dá. Como é que eu sei que esse não dá para dividir por 3? Porque para saber se o número é divisível por 3, tu soma os algarismos, né? E vê se dá para dividir 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8 não dá para dividir por 3, né? A gente ainda poderia ficar pesquisando se ele é divisível por 7, por exemplo, por um dos números, mas não vai valer a pena fazer isso agora. Fiz exemplos, vou querer que tu arrisquem, vou passar uns exercícios ali bem parecidos. Tenta fazer esses aqui, ó. Coloquei 4 exercíciozinhos bem simples para a gente aprender a transformar dízimas periódicas em frações. O que confirma que as dízimas periódicas são números racionais. Vamos que vamos, galera.